Irmãos, se dependesse de mim, eu ficaria a manhã toda cantando essas músicas maravilhosas. Gerson, não sei onde conseguiu esse coral esse ano, mas é impressionante. Porque estão mascarando sua voz, está muito bom, não, brincadeira. Foi maravilhoso e todas as músicas dentro do tema que nós vamos trabalhar aqui. Primeiro dia de Potpourri de Salmos. Antes disso, alguns de vocês não nos conhecem. Hoje de manhã tivemos juntos com muita gente nos Fanáticos. Os Fanáticos, fiquem em pé. Quem foi hoje? Acho que foi 1/3 do nosso grupo, talvez metade do grupo. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé durante toda a mensagem para não pegarem... eu estou de olho em vocês. Os outros valorizaram a palavra de Deus, dormiram mais tarde, né? Mencionei ontem à noite que, como já é óbvio, eu não sou daqui. Nasci nos Estados Unidos, vim visitar pela primeira vez em 1980 para conhecer e ser conhecido pela família do meu sogro, dos meus sogros. Nem namorava na época, mas eu estava atrás. Eu tinha que passar por um concílio até para namorar a princesa, a filha do rei do seminário bíblico Palavra da Vida, meu sogro, o senhor Davi Cox, onde nós ministramos já indo para 38 anos. Meu alvo é dar aula mais de 50 anos, como meu professor amado Howard Hendricks deu aula do seminário de Dallas durante 55 anos. Então é privilégio que nós temos de ministrar, dar as nossas vidas aqui. Senhor Davi Cox, pela primeira vez hoje, saiu de casa, depois de 12 dias em que ele se queimou, acendendo um boiler de aquecimento a gás e havia vazamento sem ele perceber. Queimou todo o rosto, o braço ainda está bem queimado. E hoje, 7 horas da manhã, estavam lá conosco, com a minha sogra, caminhando, como eles fazem. 89 e 87 anos de idade. Hoje, pela graça de Deus, devem estar no almoço. Só peço que você não dê aquele abraço para eles, porque ele está com muita dor, principalmente. A minha esposa está fazendo curativos durante o dia e... tem sido uma luta, mas graças a Deus está conosco ainda. Desde 87, continuo como um dos pastores auxiliares da primeira igreja batista de Atibaia, onde nosso filho é o pastor presidente. O nepotismo reina na nossa família. É como eu consegui emprego no seminário e continuo na igreja, mas ajuda um pouco. Eu sou pastor de exposição bíblica, mas hoje nosso ministério tem sido, de fato, ao redor do Brasil, nos PVs e conferências. Ontem o Johnny falou que hoje estamos em 11 estados e o alvo é todos os estados, todas as regiões do Brasil. Em algum momento conhecemos todos, menos Tocantins. E Deus nos chamou, alguns anos atrás, 2016... para fazer o que temos feito no Brasil, investindo em famílias, através de um ministério chamado Palavra e Família, mas levar essa mensagem da importância da família para os missionários também, que estão na linha de frente, sob ataques, muitas vezes jovens casais, ministrando para alcançar a mocidade com o Evangelho de Cristo, mas crianças pequenas, finanças escassas e ministramos, então, levantando nossos próprios recursos para ir até esses lugares ao redor do mundo. Eu queria que vocês conhecessem melhor a minha esposa. Estamos aqui todas as refeições, nos Fanáticos, em outros momentos também para conversar, para apresentar a nossa família. Isso vai tomar o resto do nosso tempo, porque a família é grande. E eu não consigo nem lembrar o nome, o meu nome. Apaga esse celular. Bom dia, eu sou Carol e Deus nos deu 6 filhos, eu vou apresentá-los na ordem de aquisição. O primeiro é o Davi, que é o pastor lá na Piba, aqui em Atibaia, eles moram aqui por perto. O Davi e a Adri têm 3 filhos e é muito gostoso ter eles aqui.
A segunda é a Michele, casado com Ben. Alguns de vocês viram, ontem à noite estiveram aqui conosco. Eles têm 6 filhos e o 7º deveria nascer ainda nesta semana. Então, se eu desaparecer, é porque eu estou lá. Então, é o que está acontecendo. De fato, vai ser nascimento em casa. Moram perto. Então, se vocês ouvirem gritos no meio da mensagem, é a minha filha que está lá. Não, ela é muito calma, ela não grita, não. O Ben trabalha como programador de computadores, mas eles também cuidam do departamento infantil da nossa igreja aqui na Piba. O Daniel veio logo em seguida. O Daniel, casado com a Rachel, tem 3 filhos. O Daniel é major da Força Aérea Americana, então ele vive em tudo quanto é lugar, dependendo de onde ele for mandado. Atualmente está nos Estados Unidos. E muito envolvidos no ministério também. O Steven e a Hannah têm 4 filhos. O Steven é pastor no estado de Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. A Keila, nossa caçula, que casado com o Fabrício, moram do lado da nossa casa aqui. Eles virão almoçar conosco hoje, vocês vão conhecer. Eles têm 3 filhos e o Fabrício trabalha um emprego secular, mas eles estão muito envolvidos na igreja também. Depois de termos os 5, quando tinham da idade de 13 anos até 3 anos, nós adotamos a Juliana, que tinha 10 anos na época. A Juliana tem 3 filhos, mas a menininha dela, que vem entre os 2, nasceu com vários problemas. Depois a gente conta mais a história, mas chegou a falecer com 2 anos e meio. Obrigado. Então, se alguém está contando, tem 22 netos. E a 23ª, a Caterina, para nascer. Eu espero mostrar a foto para vocês esses dias, tá bom? E os recursos que nós disponibilizamos, inclusive todas as mensagens de Popurrí de Salmos, em PDF, o Fernando vai disponibilizar no link para vocês. Então, não tem que se preocupar tanto com as fotos. Eu não sei que você queria a foto aqui da gente. Desculpa. Então, vocês têm acesso a isso. O ministério chama-se Palavra e Família, tem um site, tem mensagens. Alguns já falaram comigo que escutam a mensagem às 5:30 da manhã, outros horários na BBN. Também vão para o site, aquelas mensagens. Instagram, alguma foto de nós essa semana vai aparecer, Ministério Palavra e Família. Canal de YouTube, que eu sei que vários de vocês, mais de 300 programas ao longo dos últimos 5 anos sobre todos os assuntos possíveis relacionados à família à luz da palavra. E temos vários livros que já estão à exposição. Nós não ganhamos um tostão com nossos livros. Já há anos, pela graça de Deus, decidimos canalizar tudo para missões. Então, hoje, essa semana, está tudo com PV, vai abençoar PV, eles têm os livros, e nós vamos cada dia falar sobre alguns para vocês saberem o que tentamos disponibilizar para a igreja brasileira nesta área de família. O livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus foi lançado em janeiro do ano passado. É um livro que pode ser usado num discipulado, uma mulher discipulando outra, ou você mesmo só ler o livro e crescer com a palavra de Deus explicada, ou pode ser até num grupo pequeno de mulheres, numa classe de escola dominical. É dividido em 2 partes. A primeira parte fala do caráter da mulher, qual o propósito de Deus em nos criar, então, tudo aquilo, quem nós somos, para depois entrar na conduta, então, baseada em quem eu sou, como eu deveria viver. E, durante o capítulo, tem sessões, após cada sessão, uma parte menor, tem umas perguntas de discussão, então, facilita para usar num grupo pequeno. Do mesmo jeito, do mesmo estilo, é o livro Homens Mais Parecidos com Jesus, que serve também para o discipulado, para o uso próprio, pessoal, ou num grupo pequeno de homens. Então, a mesma coisa, o propósito de Deus para o homem e na vida dele. E o terceiro livro que queremos falar hoje é Mapa do Tesouro. Talvez alguns de vocês lembrem no livro lá atrás, Mapa do Tesouro. Antes disso, ainda era Mapa da Mina.
Esse livro foi revisado, relançado, atualizado. É o mesmo livro, então, se você já tem, não compra de novo, mas está mais atual agora. E serve para um tempo devocional na sua família, para você, pai, você, mãe, ler com seus filhos. São 2 folhas cada devocional, e são sobre todos os tópicos que o pai, em Provérbios, clama para o filho. Filho meu, aquilo que ele quer ensinar para o filho. 4 leituras sobre cada um daqueles assuntos em Provérbios. Então, tem uma história, uma explicação e perguntas para discutir. É muito gostoso. Ou o filho júnior adolescente poderia usar como uma devocional para ele, em particular também. Tem alguns exemplares desse. Se faltar, amanhã a gente traz mais. Não fique desesperado nesse sentido. Convido você a abrir sua Bíblia agora, o que realmente interessa. No Salmo 103. Eu sou apaixonado pela exposição bíblica. Para alguns de vocês, eu sei que talvez durante um ano, essa é uma ilha, aqui na Palavra da Vida, um oásis, porque não é exatamente isso que você ouve, você precisa disso. O meu prazer como expositor bíblico é passar versículo por versículo, explicar o que Deus falou e aplicar às nossas vidas. Nesse popurrí de salmos, nós vamos começar com Up. Com um salmo que tem nenhuma sombra de dúvida, de tristeza. Amanhã nós vamos mudar de marcha. Nós vamos descer para o vale, para a realidade e trabalhar um salmo de lamento. Porque a palavra de Deus é extremamente realista, não é triunfalismo, euforia, há equilíbrio. Nós vamos tentar mostrar esse equilíbrio nessas primeiras 2 exposições. Eu sei que já estamos 2 semanas dentro do ano novo, mas ainda pensando nessa virada, eu creio que esse popurrí de salmos vai oferecer para nós um respaldo, um subsídio para enfrentarmos esse novo ano. Hoje, uma retrospectiva, um inventário da graça, da bondade de Deus em nossa vida, como já cantamos. Eu vi essa semana que dia 10 de janeiro é conhecido como o Dia Internacional de Desistência. Você sabia disso? Nessa virada de ano, muitos fazem resoluções, eu vou fazer caminhada, eu vou parar de comer açúcar, eu vou ler a Bíblia toda. 60% das pessoas já desistiram disso até o dia 10 de janeiro. Foi muito legal ver tanta gente nos fanáticos hoje, talvez retomando. Vai ser muito bom. Hoje, como meus pais sempre falavam, é o primeiro dia do resto da sua vida. Deus é o Deus dos novos começos. Então, que não seja uma desistência, mas sim uma oportunidade de novos começos. Salmo 103 traz para nós um antídoto ao veneno da ansiedade que permeia a sociedade global e, de forma particular, brasileira. Brasil já lidera o ranking mundial per capita de casos de ansiedade. E mulheres mais do que homens. 7 de 10 dessas pessoas já tratadas de alguma forma por síndromes de ansiedade que chega ao extremo são mulheres. No mundo, o Brasil já está em 4º lugar dos piores em termos de saúde mental. Depois de só o Uzbequistão, o Reino Unido e a África do Sul. Há muitos tratamentos recomendados em tudo isso, mas um aumento assustador. E o tratamento predileto, principalmente dos médicos e psicólogos, é de tranquilizantes, antidepressivos. Claro que muitos voltam-se para as drogas, a bebida. Houve um aumento recente de 20%
de remédios, de antidepressivos. Nós estamos até preocupados com a nossa preocupação. Ansiosos por causa da nossa ansiedade. Agitados por causa do nosso agito. São poucos que recomendam um remédio bíblico para isso. A técnica de relaxamento, respiração, respira, calma. Yoga, meditação transcendental, exercício, dieta, profissionais, conselheiros, livros de autoajuda 1000, Siri, Google, Alexa. Parece que nós corremos para tantas fontes para aliviar a nossa ansiedade, a nossa agitação, a nossa preocupação. Mas será que isso deve caracterizar o cristão? Claro, como nós veremos ontem, nós somos sujeitos, sim, à tristeza, à dúvida. Mas mesmo assim, nós não recorremos para esses remédios band-aids sobre feridas fatais da nossa alma. Nosso socorro sempre presente, nosso Emmanuel é o Senhor. Qual a marca de grife que caracteriza a sua vida? Como você é conhecido por aquelas pessoas ao seu redor? Ansiedade, desânimo, pessimismo, murmuração, reclamação, depressão? Ou será que gratidão, vindo de uma fé inabalável na grandeza de Deus, Criador de galáxias? Ontem eu li um artigo sugerindo que há trilhões de galáxias com bilhões de estrelas e o nosso Deus soberano controla cada estrela, cada sol, cada galáxia, cada partícula subatômica. Esse é o nosso Deus, nosso guia para sempre. Andar pessimista, sabendo que o nosso passado foi apagado, nosso presente na presença dele e o futuro garantido. Ser cristão pessimista não faz sentido. O que veremos nesse Salmo 103 para nos animar, para fazer uma retrospectiva? Sim, Senhor, Senhora, para fazer um inventário da nossa vida, da graça superabundante da nossa vida. A palavra-chave, o receito divino, sem ser simplista demais, é gratidão. Um medicamento milagroso, um antídoto contra o veneno da ansiedade, da reclamação. Vivemos no presente preocupados com o futuro porque esquecemos do passado, da bondade de Deus. Eu gosto muito de uma frase, foi cantada, se eu não me engano, pela primeira vez pelo Bill Gaither Band, e que tem uma linha da música que diz: Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Só que parece que nós esquecemos da graça, da bondade, dos livramentos, da salvação, daquela criança febril, 3 horas da manhã, e a gente lutando com a criança para respirar, não sabendo exatamente o que fazer, e Deus curou a sua filha. Ele é fiel em todo o tempo, mas esquecemos disso, achamos, não, ele fez tudo isso no passado, mas hoje não. Salmo 103. É uma retrospectiva de 24, mas também uma nova perspectiva de 25. É como bálsamo para as nossas almas, um suspiro para as nossas almas. É um hino clássico de louvor, um tipo de salmo dos 5 que vamos estudar. Olha versículos 1 e 2 que Gerson já citou para nós. O salmo começa com 3 exortações para si próprio. O salmista dialoga consigo mesmo. Que lições preciosas nós aprendemos sobre o que poderíamos chamar de self-talk.
Não toque, conversa consigo mesmo. Renovar a mente sobre o que Deus fez no passado, que está conosco no futuro, no presente, e garante nosso futuro. Ele diz, bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, sem reservas. Bendiga, segunda vez, o seu santo nome. O nome, você sabe, caracteriza, resume o caráter de Deus. Seus atributos. Minha alma, lembre quem é o seu Deus. Nas noites de insônia, não conte ovelhas, conte as bênçãos. Bendiga pela terceira vez minha alma, o Senhor, Yahweh, Jeová, Javé, o sempre existente, que era, que é, que sempre será, o único garantor das promessas, porque ele sempre existiu. E agora, a exortação que o resto do Salmo vai fazer inventário para nós, cutucando. Nós que temos amnésia espiritual, não se esqueça de nem um só de seus benefícios, 10.000 razões. Nosso problema é, muitas vezes, nós olhamos para o copo com a perspectiva pessimista, metade vazio. Alguns talvez triunfalistas olham para esse mesmo copo e imaginam que esteja cheio, mas a palavra de Deus é realista. A nossa perspectiva é positiva, de um copo meio cheio, mas reconhecemos o lamento. Esse salmo nos transfere da perspectiva de baixo do sol, do mero horizontal, para uma perspectiva, Eclesiastes, lembra? Por cima do sol, da perspectiva real, o drone divino, para ver como as coisas realmente são. A perspectiva humana se transforma na perspectiva divina, o aqui e agora, para o ontem, a fidelidade de Deus. E amanhã, as promessas de Deus. A lição que eu quero deixar, não eu, mas o que sobressai desse texto, é simples. Gratidão. É marca de grife, uma das, que deve caracterizar o cristão doce e antídoto contra o veneno da ansiedade. O que nós precisamos é nos mergulhar nesse texto, ser batizado, desculpa, agora me revelo como batista, batizado nesse texto, porque tem, infelizmente, alguns dos meus irmãos batistas que parecem que foram batizados, sim, em suco de limão. Azedos, carrancudos, está tudo mal, tudo ruim, nunca está bom. É marca de grife horrível, mas tem aqueles, talvez fossem presbiterianos, não sei. Mas nós temos uma dessas na nossa igreja em Atibaia. Uma senhora de bastante idade, viúva há muitos anos. Você esbarra em Dona Nadir e parece, fica meleca. A doçura dela, com todo o sofrimento, dificuldades, sempre um sorriso, apaixonada por missões, ela exala o perfume do Salmo 103. No início do Salmo, nós já percebemos que é um salmo de agradecimento individual, porque ele exorta a si mesmo, minha alma, minha alma. O Salmo termina, olha no final, no versículo 22, a última frase repete a ideia do início, bendiga minha alma o Senhor. O salmista se pega pelos próprios ombros, sacode, acorda meu. Faça um inventário, olha, da perspectiva divina, você é abençoadíssimo.
Esse salmo consta como o primeiro dos últimos 4 salmos do 4º livro. O livro de Salmos é dividido em 5 livros. Seriam, nos nossos antigos inários, divisões, categorias. Olha como esses 4 salmos exortam-nos. Bendiga minha alma o Senhor. 104, bendiga minha alma o Senhor. 105, deem graças ao Senhor. E o último desse livro, aleluia, louvado seja Yahweh, Jeová, deem graças a Javé, ao Senhor. Mas notem o contexto. Vira a página para Salmo 102, ou no seu celular, acompanhe. Porque entre esses 2 salmos, nós temos um pouco do equilíbrio necessário. Salmo 102 é um salmo de lamento. Eu quero ler os 11 primeiros versículos para sentir a aflição da qual Salmo 103 é a resposta, essa nossa mensagem. A ansiedade do Salmo 102 é resolvida pelo remédio da graça e da gratidão no Salmo 103. Escutem, Salmo 102, 1 a 11, oração do aflito, que desfalecido derrama sua queixa diante do Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, responde-me depressa. Porque os meus dias desaparecem como fumaça. Os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Parece que descreve alguém fazendo quimioterapia. Cortado como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Faltou apetite pelo desânimo e depressão. E os meus ossos já se apegam à pele, uma desidratação e talvez até desnutrição, culminando, como diz, por causa do meu dolorido gemer, um emagrecimento não legal. Sou como pelicano, pássaro das águas, no deserto, isolado, perdido, deslocado, peixe fora da água. Eu sou como uma coruja das ruínas. Eu não dormo e sonho. Sou como passarinho solitário nos telhados. Cadê meus colegas? Todo mundo me abandonou. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim praguejam com meu próprio nome, minha reputação já era. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas misturam com a minha bebida, por causa da tua indignação, da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Interessante, versículo 22, ele diz, ele me abateu e a força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Angústia, ansiedade, faz parte da experiência de nós que vivemos num mundo que jaz no maligno. Mas o que vem logo em seguida é Salmo 103, que nos oferece essa esperança. A sua autoria, Salmo 103, agora diz Salmo de Davi. Então você pensa, sabe, alguma coisa da Bíblia, Davi, grande rei de Israel, tinha palácio, tinha tributo das nações, era dourada, junto com seu filho Salomão depois, era fácil para ele, tudo era bom. Calma. Pense na vida de Davi, o pastorzinho esquecido pelo próprio pai. Primeira passagem do filme Esqueceram de Mim. Enfrentando leão, urso. Davi, o compositor e cantor, cravado, não no top 10 de melhores músicas da rodada, mas quase cravado
pelo rei Saul, angústia, desespero. O próprio Davi, como soldado, enfrentando filisteus em meio à guerra, depois como general, mas cujo próprio rei se virou contra e tentou matá-lo. Ele, o general do exército. O rei que levou uma facada pela própria esposa e pelo filho. Perdeu a esposa, perdeu o filho morto. Davi sabia o que Salmo 102 retrata. Mas ele escreveu o Salmo 103. Nós encontramos esse equilíbrio ao longo das Escrituras entre lamento e louvor. O texto clássico talvez seria Filipenses 4. Olha como esses dois temas se juntam. Não fiquem preocupados, ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com o quê? Ações de graças. O antídoto ao veneno da ansiedade que nos atribula. E o resultado? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E antes de trabalharmos o texto em si, alguns versículos, ajuda para nós entendermos como esses salmos foram estruturados, como nossas músicas têm estrofe, depois tem refrão, às vezes tem uma ponte para outra parte da música. A estrutura, como de muitos textos bíblicos, é de um sanduíche. 2 pães no início e no final, que são chamadas ou apelos para falar consigo mesmo. Sacudir os seus ombros. Acordar a realidade. E fazer uma retrospectiva da fidelidade de Deus. E bem no meio é a essência do Salmo em que ele mesmo, Davi, vai listar para nós as razões. Não tem 10.000 razões aqui porque não tinha esse espaço para ele, mas a exortação é para nós avaliarmos em 2 áreas. Como nós já lemos, quando ele diz, tudo que em mim bendiga o seu santo nome, o caráter de Deus, e depois ele fala, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, a conduta de Deus. Ele começa com conduta e termina com caráter. Então apertem seus cintos, vamos trabalhar versículo por versículo, para nos animar, estimular ao amor, às boas obras, um inventário novo, como antídoto à tentação de ansiedade. A chamada começa para a adoração e de nunca esquecer. O que eu quero destacar aqui, já falei, a importância das palavras que você fala consigo mesmo. O tempo todo estamos conversando conosco mesmos. Sempre estamos avaliando, interpretando. Por que olhou para mim desse jeito? O que está pensando? O que significou aquela palavra? Sempre interpretando e sempre falando conosco mesmo. Você não presta. Você é feio. Engordou de novo. Isso para a estância. Porque sempre eu. Ou você merece melhor. Porque reconheceu fulano e não você, e você trabalhou muito mais. Porque nada dá certo para mim. São os filtros que nós usamos para interpretar a realidade. E o salmista, então, ele quer reverter esse quadro, quando 3 vezes agora, e mais 4 vezes, 7 ao todo no Salmo, ele usa o imperativo, bendiga, 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 bendiga. Deu 6 ou 7? Bendiga, só para garantir. Fala bem do seu Deus, minha alma. E ele fala algo interessante quando diz, e tudo que há em mim. É o que nós encontramos em outros salmos. Lembra Salmos 42 e 43? Como a corça suspira pelas águas. Mas um salmo de lamento em que o salmista diz, por que está abatida dentro em mim, ó minha alma?
Espere em Deus. Gratidão vem de um subsolo de fé e confiança no caráter de Deus. Não é coaching. Não é levantar-se por si mesmo. É pregar o evangelho a si mesmo. Quando ele diz tudo que há em mim, eu confesso que eu fico um pouco convicto. Domingo à noite, depois que eu preguei na igreja, nós gravamos o jogo do meu time de futebol americano de Filadélfia. Eu vi alguém com a camisa de Kansas City Chiefs aqui ontem, você expulso da estância. Qualquer outro time. Mas juntamos toda a família, muita gente, dentro de casa, e cada touchdown, cada intercepção, estamos gritando essa ideia. Pense o seu time, seja Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, e seu time ganha o campeonato, ou sempre perde, é outro problema, mas e você não se contém. É grito, é alegria. Claro que decência e ordem reinam no culto público, mas o salmista está dizendo, quando você realmente entende as bênçãos, não se esqueça disso, todo o seu corpo, toda a sua emoção, toda a sua vida tem que louvar ao Senhor. Infelizmente, somos muito mais motivados pelo campeonato do nosso time do que pela graça de Deus. A exortação, então, não se esqueça. O esquecimento é um problema muito sério para nós, cristãos. Explica quase tudo. Amnésia espiritual é uma tragédia. Alguém que bate cabeça, uma contusão cerebral. Imagina se no sábado, ao sair daqui, você escorregasse na escada, batesse a cabeça e toda essa semana, o tempo nos fanáticos com sua netinha. As refeições, a palavra de Deus, as programações, o tempo em família, pessoas da sua igreja, novas amizades. Acabou, apagou. Seria uma tragédia. O livro de Deuteronômio muitas vezes chama o povo de Deus a não esquecer. Alguém disse, o oposto do louvor é o esquecimento. Porque se você lembrar apropriadamente, você vai louvar continuamente. Mas vivemos no presente, preocupados com o futuro, porque esquecemos do passado. Certa vez alguém perguntou para um certo senhor de idade o que havia roubado mais alegria dele durante toda a sua vida. Ele falou coisas que nunca aconteceram. O ladrão da alegria o desproviu de bênçãos do futuro. E essas coisas nunca aconteceram. Nós precisamos, então, como o salmista nos apela, de fato, a si mesmo se apela, não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Renovando a mente, falando a verdade. Na quinta-feira, no dia do rancho, o nosso foco vai voltar um pouco para a responsabilidade dos avós, dos pais, dos titios, de professores, quem trabalha com crianças, de repassar o bastão da fé através das histórias. Vamos trabalhar um pouco de forma muito prática. Como nós podemos contar a história da palavra de Deus, lembrar, e do poder de Deus, até mesmo em nossa própria família. Em segundo lugar, então, agora o salmista passa no recheio desse sanduíche para as razões para a adoração. Nós só vamos fazer uma lista, porque é muito aqui. Primeiro ele fala da grande conduta de Deus. Olha o versículo 3 em sua Bíblia. Maior bênção, como também Salmo 32 e Salmo 51, revelam. Ele, Deus, Yahweh, é quem perdoa todas
as suas iniquidades. Não há bênção maior que o perdão do pecado. Romanos 8:1 nos diz, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ou Jesus paga pelo seu pecado, ou você paga eternamente. Se você abraçou Jesus como seu único, totalmente suficiente e salvador, você tomou aquele passo de fé sobre o abismo do inferno, largou a corda de boas obras e tudo mais em que você dependia, que tudo voltava para a glória própria, como Gerson já citou. Não por obras, pela fé na obra final de Jesus. Aquele passo, não no escuro, mas sobre a ponte da cruz. Sua morte, a morte de você é o pecado. Sua ressurreição é a prova de que você não mais paga por nenhum dos seus pecados. Aquela culpa falsa que alguns usam até hoje, que anestesia, anula, paralisia a sua vida e seu serviço ao Senhor. Precisa ser deixado para trás. Ele perdoou todas as suas iniquidades. O salmista livre agora salta de alegria. Depois ele diz, quem cura todas as suas enfermidades. Agora, peraí, tem um problema. Que todos nós aqui temos enfermidades. Eu tenho artrose no joelho, no tornozelo, nos ombros. Eu cheguei em casa depois de caminhar 5 quilômetros com alguns de vocês hoje de manhã, já coloquei gelo. Tem esofagite. Eu só tenho 35 anos de idade. Ou o texto está falando de forma paralela a ideia de enfermidades como sendo pecado, mas mais provavelmente está dizendo, se você está respirando agora, Deus preservou sua vida. Você ainda está aqui. Nós sabemos que todas as doenças nós vamos morrer. Até as pessoas ressurretas nas Escrituras voltaram a morrer. Em algum momento Deus vai curar mesmo e você vai ser assunto ao céu. Você vai estar ausente do corpo presente com o Senhor. Mas a ideia, pense em quantos resfriados, vocês que estavam internados, entubados talvez durante Covid, nós que seguramos aquela criança febril de madrugada e tantas outras coisas. Deus nos preservou. Estamos em 2025. Versículo 4, então ele diz, quem da cova redime a sua vida. Você está entre os vivos, então ainda tem razão para a sua vida. Ele usa a ideia de coroação, quando ele fala quem e coroa você de graça, hesed, da palavra do amor fiel de Deus. E misericórdia. 4 vezes esse salmo vai destacar o que nós cantamos. Maravilhosa graça. Aquele amor de Deus que não nos deixa em paz. A gente até tenta escapar e Deus nos atrai com laços de amor. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas bondade nos persegue. Essa é a ideia do Salmo 23. Nós somos coroados, príncipes e princesas, e Deus nos banhou, vestiu com vestidos brancos reais, de graça e misericórdia. Deus provê, Ele enche de bens a sua vida. Provérbios diz que a bênção do Senhor enriquece, com Ele não traz desgosto. Não anda culpado, porque Deus te abençoou, mas abençoe outros. Não confie na sua aposentadoria, os bens acumulados. Mas foi Deus quem fez isso, supriu. Você está numa semana da Estância Palavra da Vida. Deus deu tempo, pelo menos até agora, um clima maravilhoso. Graça sobre graça sobre graça. E ele diz então, de modo que a sua mocidade se renova, como a da águia. Você já viu águia decrépita, envelhecida,
Eu nunca vi nenhum vídeo, filme, fotografia de uma águia bom, como eu, com rugas, faltando cabelo. Interessante esse contraste, porque no salmo anterior ele disse, sou como pelicano, pássaro das águas no deserto, como coruja, não na floresta, mas das ruínas. E agora ele diz, não, mas quando você faz inventário da graça de Deus na sua vida, a sua mocidade se renova, como a da águia, bênção sobre bênção. Mas da grande conduta de Deus que tem nos abençoado. Ele passa para o caráter de Deus, essa é a nossa âncora. Não é gratidão como espuma que a gente automotiva, falando conosco. Não, tem âncora, tem base, tem solidez, tem fé no Deus invisível, o grande caráter de Deus. Versículo 6, ele conta da justiça, o Senhor faz justiça. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Perguntou Abraão em Gênesis 18. Ele julga todos os oprimidos, viúvas, órfãos, pessoas esquecidas. Deus é Emanuel. Versículo 7, outra bênção do caráter de Deus. Nosso Deus é um revelador. Ele fala, ele se expressa. Nós temos as suas palavras de graça para conduzir a vida. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Temos o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que retratam para nós o caminho em que devemos andar, seus feitos aos filhos de Israel. Graças a Deus que Ele revela como nós devemos andar. O livro de Provérbios é prato cheio para isso, para os nossos jovens. Porque o Salomão e outros autores mostram da perspectiva por cima do sol, este é o caminho. Confia, então, no Senhor, de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus se revelou a nós, louvado seja seu nome. Mas quando Ele fala, no versículo 8, da misericórdia de Deus, o Senhor é compassivo e bondoso, demonstra seu favor sobre os desfavorecidos, tardio em irar-se, rico em hesed, a mesma palavra traduzida graça ou misericórdia. Esse é o nome do Senhor, o caráter de Deus. Nos lembra de Êxodo 34, quando diz, o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor através dos atributos de Deus. O inventário, quem é Deus. Eu recomendo, como é bom, e seria bom, terminarmos todo dia com o inventário da graça e das bênçãos, da conduta e do caráter de Deus. Quem sabe isso acontece com mais frequência, com mais idade, é que nós passamos 1 hora, 2 horas sem conseguir dormir. Que oportunidade para contar as bênçãos, 10.000 razões, talvez até mesmo um exercício que eu tenho feito, pensar em atributos de Deus de A a Z. Vai pular algumas letras e logo você está dormindo que nem bebê. O que Moisés proclamou? Yahweh, Yahweh, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Esse texto está em mente. E a partir desse momento, então, vem uma avalanche. Nos lembra de Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Nos escolheu, predestinou para uma vida santa eternamente, nos colocou como filhos, adotados, nos deu redenção, nos comprou do mercado de escravidão do pecado.
nos deu o selo do Espírito, nos banhou com sua graça, deu penhor, garantia de que um dia você chegará lá. É a mesma ideia. Ele usa várias imagens nesse final do Salmo. Avalanche de bênçãos. Olha o que diz versículo 9 e 10 sobre o tribunal. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados diante do tribunal. Não há condenação. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Depois vem entre os meus versículos prediletos em todo esse salmo. Ele usa a imagem da altura e largura do universo para descrever a avalanche de bem. Quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu hesed. Para com os que o temem, andam com ele e conhecem pelo seu Filho Jesus. Olha só, quanto o Oriente está longe do Ocidente. Boa pergunta. Os cientistas, astrônomos dizem que a extensão do universo é de 80 bilhões anos-luz. A distância que a luz tramita, percorre em 80 bilhões de anos. É a distância entre você e seu pecado. E depois, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele fala, e esses aqui são talvez meus versículos prediletos do Salmo. Ele usa a paternidade com o pai. Se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó, nós que esquecemos. Nós esperamos muito mais de nós mesmos, como disse A.W. Tozer, uma citação que eu gosto muito, ficar decepcionado consigo mesmo significa ter acreditado em si mesmo. Mas eu não sou foco. É Deus. Seu caráter, sua conduta. Eu esqueço de que eu sou pó, vaso de barro. Eu me vanglorio, me projeto. Eu preciso de curtidas nas mídias sociais. Mas calma. Deus lembra quem nós somos. Sabe que nós vamos falhar. Sabe que somos como flores do campo. Quanto ao ser humano, o contraste, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando, nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Essa é a nossa vida aqui na terra. Se voltarmos para nós mesmos, não chegamos a lugar nenhum, mas, versículos 17 e 18, o contraste, você conhece o eterno. E ele não te esquece. Essa ideia quando diz, mas a misericórdia, hesed, do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, terceira vez, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, nossos netos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Deus não esquece. Esse mundo, seu lugar, tudo que você construiu e tudo mais vai desaparecer e ninguém vai saber que você morou naquela casa, construiu aquela empresa. Não é para isso que nós trabalhamos, mas tudo que você fez de investimento eterno na pessoa de Deus, na palavra de Deus e pessoas, durará eternamente. Hebreus 6:10 diz, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Ah, meu amigo, à luz de tudo isso, da bondade que nos persegue, o Salmo termina. O último pão desse sanduíche, um apelo agora, não somente a si mesmo, mas ele faz isso também, mas um apelo celestial, um apelo universal. Esse Deus soberano, versículo 19, nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Lembre-se disso em meio à ansiedade. O Deus que controla cada átomo do pó da terra
Lance sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele tem cuidado de você. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante dele o seu lamento e a paz de Deus. Por causa das ações de graças, Deus é soberano. Então ele apela aos seres celestiais: bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens, lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, as hostes celestiais, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras. Tudo grita glória, glória, em todos os lugares do seu domínio. E ele termina onde ele começou. Bendiga, minha alma, o Senhor. Qual é a marca de grife que caracteriza a sua vida em 2025? Gratidão deve ser marca de grife do cristão. Um inventário de manhã, à tarde, à noite, um antídoto contra o veneno da ansiedade em nossas vidas. Nós vamos terminar cantando uma música que eu acho virou tema, talvez de 2023, 2024, eu tenho acho que 5 vezes no meu Spotify. A bondade de Deus que nos persegue, sua fidelidade, não é sobre nós, mas sobre Ele. E amanhã, nós vamos olhar para o outro lado dessa história, da angústia e a linguagem esquecida do povo de Deus, de lamento.